celulares. Se você busca um que seja bom e barato, neste vídeo eu trouxe uma lista completa dos melhores celulares de R$ 1.000 até R$ 2.500 para comprar hoje em dia. Mas vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Só lembrando que o link de todos os celulares vão estar na descrição deste vídeo. E vamos começar a nossa lista com o celular mais baratinho, que no caso é o Redmi 14C. Esse celular vem com processador Helio G81 Ultra, que de Ultra só tem o nome mesmo, até porque ele não entrega muita potência. Ele também vem com 4 GB de memória RAM, 256 GB de memória interna. Ele traz uma tela de 6.88 polegadas, IPS LCD de 120 Hz. Ele vem com uma câmera principal traseira de 50 megapixels e uma telefoto de incríveis e extraordinários 0.8 megapixels. Ele também traz uma câmera frontal de 13 megapixels f2. Ele também traz uma ótima bateria para sua categoria, sendo ela de 5.160 mAh. E ele faz 262 mil pontos no AnTuTu, sendo o mais fraquinho aqui desta lista. O Redmi 14C está sendo vendido por um preço de mais ou menos R$700, mas eu sinceramente não recomendo ele. Eu sinceramente recomendo você economizar um pouquinho mais e já passar por próximo da lista, que no caso é o Galaxy A16. Ele tem um preço que custa mais ou menos R$1.000, mas às vezes você consegue achar ele por menos. Acima disso eu já não recomendo, pois ele traz um processador Exynos 1530, que até que é um bom processador feito pela Samsung, mas não é muito potente. Ele também vem com 4 GB de memória RAM, 128 GB de memória interna, sendo o único ponto negativo desse celular. Mas ele traz a melhor tela da categoria de celulares abaixo de R$1.000, sendo uma tela de 6.7 polegadas, Super AMOLED de 90 Hz. Ele também vem com uma ótima câmera principal traseira de 50 megapixels e uma câmera grande angular de 5 megapixels. E também com uma câmera macro de 2 megapixels, sendo um bom conjunto de câmeras pelo preço dele. Ele traz também, como outro celular, uma câmera frontal de 13 megapixels f2. Ele traz uma excelente bateria de 5.000 mAh e ele já faz 419 mil pontos no AnTuTu, já sendo quase o dobro da pontuação do celular anterior. Em terceiro lugar, temos o melhor celular abaixo de R$1.000 com relação à potência, sendo até uma boa opção para quem procura um celular para jogos. E eu estou falando do Moto G35. Esse celular vem com o processador Unisocket T760, que é um excelente processador pela sua faixa de preço, entregando 423 mil pontos no AnTuTu. O único ponto negativo desse celular é que ele vem com apenas 4 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna. Mas ele também vem com uma tela de 6.72 polegadas, IPS LCD, que não é muito bom, mas dá pro gasto, e 120 Hz. Ele também traz uma câmera principal traseira de 50 megapixels, uma câmera grande angular de 8 megapixels e uma câmera frontal de 16 megapixels f2.4. Ele vem com uma bateria de 5.000 mAh e está sendo vendido por apenas R$800. Agora vamos subir um pouquinho o nível e já vamos para celulares na faixa dos R$1.500. Só lembrando que o link de todos os celulares vão estar aqui na descrição. Nessa faixa de preço a gente já tem celulares excelentes, e sendo o primeiro nessa faixa de preço, temos ele, o Moto G75. Esse celular já vem com o processador Snapdragon 6 Gen 3, que é um excelente processador para sua faixa de preço. Já vem com 8 GB de memória RAM, 256 GB de memória interna, traz tela de 6.78 polegadas, de 120 Hz e um painel IPS LCD, sendo o único ponto negativo dele. O conjunto de câmera dele é bem parecido com o celular anterior, sendo uma principal traseira de 50 megapixels, uma grande angular de 8 megapixels e uma câmera frontal de 16 megapixels f2.4. Ele também vem com uma bateria de 5.000 mAh e o Moto G75 faz seus 500 mil pontos no AnTuTu. E o preço dele gira em torno de R$1.500. Em segundo lugar, na faixa dos seus R$1.500, temos ele, o Poco X7, sendo um dos celulares mais famosos da Xiaomi nessa faixa de preço. Ele traz um processador Dimensity 7300 Ultra, 12 GB de memória RAM, 512 GB de memória interna, tela de 6.67 polegadas, AMOLED de 120 Hz. As câmeras dele não são tão boas, porque a proposta dele não é essa, mas também as câmeras não são horríveis, sendo uma principal traseira de 50 megapixels, uma grande angular de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels. E lembrando que a câmera principal traseira tem suporte para gravação em 4K 30 fps. Ele traz uma bateria de 5.110 mAh e ele faz 728 mil pontos no AnTuTu, sendo um dos melhores celulares nessa faixa de preço, e ele está custando por volta dos seus R$1.600. Em terceiro lugar, na faixa dos R$1.500, temos ele, o Moto Edge 50 Neo. Na minha opinião, ele é o melhor celular nessa faixa de preço, até porque ele entrega uma potência mais ou menos parecida com o Poco X7, entrega um conjunto de câmeras muito melhor, sendo uma principal traseira de 50 megapixels, uma grande angular de 13 megapixels e uma câmera telefoto de 10 megapixels. E ele traz o processador Dimensity 7300, 8 GB de memória
RAM, 256 GB de memória interna, tela de 6.4 polegadas, LTPO, POLED e 120 Hz. Uma câmera frontal de 32 megapixels f2.4 e uma bateria de 4.310 mAh, sendo o único ponto negativo desse celular. E ele faz 675 mil pontos no AnTuTu. E ele custa na faixa dos seus 1.600 a 1.800 reais. Agora vamos subir mais um pouquinho o nível e vamos chegar nos 2.000 reais. Nessa faixa de preço a gente encontra excelentes celulares. Por exemplo, o Galaxy A56, que traz o Exynos 1580, sendo um processador extremamente potente pelo seu preço, fazendo os seus 840 mil pontos no AnTuTu. O A56 também vem com 8 GB de memória RAM, 256 GB de memória interna, tela de 6.67 polegadas, Super AMOLED de 120 Hz. Ele traz um conjunto excelente de câmeras, sendo uma principal traseira de 50 megapixels, uma grande angular de 12 megapixels e uma câmera telefoto de 5 megapixels. E ele traz uma câmera frontal de 12 megapixels f2.2. E lembrando que todas as câmeras dele têm suporte para gravação em 4K 30 fps. E ele já vem com uma excelente bateria de 5.000 mAh e ele varia um pouco o preço entre 1.800 a 2.200 reais. E o segundo celular nessa faixa de preço dos 2.000 reais não poderia ser outro, senão o Poco X7 Pro, sendo o celular mais potente nessa faixa de preço, fazendo seus incríveis 1.663.000 pontos no AnTuTu. O Poco X7 Pro traz um Dimensity 8400 Ultra, 12 GB de memória RAM, 512 GB de memória interna, uma tela de 6.67 polegadas, AMOLED de 120 Hz. As câmeras dele não são muito boas, mas lembrando que a proposta dele não é ser bom com câmeras. Se você procura um celular com câmeras boas, eu já recomendo o Galaxy A56, mas se você procura um celular para jogar, eu já recomendo ele. Mas então vamos voltar. A câmera principal traseira é de 50 megapixels e ele traz uma câmera grande angular mais macro de 8 megapixels. E ele vem com uma câmera frontal de 20 megapixels f2.2. Ele já traz uma excelente bateria de 6.000 mAh e ele está custando na faixa dos seus 2.000 reais mais ou menos. E finalmente vamos chegar nos 2.500 reais. E nessa faixa de preço não poderia ser outro, senão ele, o Galaxy S24 FE. Hoje, esse é o topo de linha mais custo-benefício que a gente tem disponível no mercado. Ele traz o processador Exynos 2400E, sendo um excelente processador, fazendo seus 1.600.000 pontos no AnTuTu. Ele vem também com 8 GB de memória RAM, 512 GB de memória interna, sendo uma tela de 6.7 polegadas, Dynamic AMOLED 2X e 120 Hz. Ele também tem o melhor conjunto de câmeras dessa lista, sendo uma câmera principal traseira de 50 megapixels, uma grande angular de 12 megapixels e uma telefoto de 8 megapixels. Ele também vem com a câmera frontal de 10 megapixels f2.4. E lembrando que a câmera principal traseira dele tem suporte para gravação em até 8K 30 fps e a câmera frontal em até 4K 60 fps. E você consegue gravar em 4K 60 com todas as câmeras e alternar entre elas durante a gravação. Esse celular traz uma bateria de 4.700 mAh, sendo o único ponto mais ou menos negativo dele, porque também uma bateria de 4.700 mAh não é ruim. E claro, ele custa na faixa dos seus 2.500 reais. Então pessoal, essa foi minha lista e basicamente esses são os melhores celulares nessas faixas de preço que eu disse. E eu quero lembrar só mais uma vez que todos os links dos celulares estarão aqui na descrição. Bom, esse foi o vídeo e tchau!